Olá pessoal, boa tarde, não sei qual horário você está me vendo. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, não é? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse vídeo aqui que está indo ao ar, que você comentasse, compartilhasse, deixasse aqui a sua opinião, o que foi que você achou, né? Dar ideias e sugestões para próximos vídeos. Então, nós estudamos há pouco sobre os fármacos, né, analgésicos e anti-inflamatórios. Lembrando que nós temos milhares e milhares de medicações dentro da mesma classe. Nossa proposta aqui é, pelo menos, tentar estudar os mais comuns, né, que aparecem aí no ambiente hospitalar e que muitas vezes nós nos atentamos de estudar aqui as suas interações, né, efeitos adversos, efeitos colaterais, que vão trazer complicações para o nosso paciente. Hoje nós vamos ver fármacos cardíacos, né, e renais, né, que seria, no caso aí, o, o final, né? Lembrando aos colegas que algumas das medicações que nós vamos ver aqui, existe um pouco de confusão se ela é cardíaca ou renal, porque ela tem ação cardíaca, mas também renal ao mesmo tempo. Quando nós pensamos, por exemplo, numa hipertensão arterial, o paciente que vai fazer uso aí de um diurético, uma hidrocortiazida, por exemplo, é, o benefício é cardíaco, sistema cardiovascular, mas a ação dela é renal, né? Diurética, certo? Então, só a gente atentar aí para não criar confusão na cabeça de vocês, tá bom? Então, quando nós falamos, colegas, de classes terapêuticas, né? Nós estamos falando aí principalmente de antihipertensivos, né? Aquelas medicações que vão controlar a pressão arterial do nosso paciente, antianginosos, angina, né? Dor precordial, possivelmente uma síndrome coronariana aí, né? Infarto, e digitálicos para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Seja ela congestiva ou não. Então, os antianginosos nós temos aquele paciente que ele tem na síndrome coronariana, não é? Uma obstrução da artéria coronária. Por isso que o nome é síndrome coronariana de coronária de artéria aguda, tá? Então nós temos um conjunto de medicações que vão agir, né, para inibir, né, a ação, né, dessa angina, dessa dor precordial nesse paciente que está sendo deflagrada por uma placa de ateroma que está aqui dentro da artéria coronariana desse paciente. Só lembrando um pouquinho aí, voltando rapidamente à anatomia e fisiologia, essa artéria coronariana é a artéria que irriga de o sangue, né, oxigênio, o próprio coração, tá? Por isso que essa dor anginosa precordial é um fator muito chamativo para o infarto agudo do miocárdio, tá certo? Então, nossas medicações aqui antiaginosas, que nós vamos ver algum grupo dela aqui, ela vai fazer com que essa placa de ateroma que está sendo formada aqui seja desfeita, fazendo com que o sangue possa passar com maior fluxo e fazendo com que o tecido cardíaco aqui, o miocárdio, seja oxigenado, fazendo com que o ventrículo consiga bombear sangue para o restante do coração. Tá certo? Só uma revisão breve aqui de anatomia e fisiologia, porque senão nós não vamos entender por que o médico prescreve aquelas medicações. Então, aqui nós temos um Monabis, né? Monab, não é muito bom se pegar a essas nomenclaturas aqui, é só a fim didático que nós estamos estudando aqui, porque, por exemplo, a morfina, como nós já estudamos, ele é um analgésico, mas ele age também aqui diminuindo a angina precordial do paciente. Entretanto, ela deve ser utilizada com muita cautela, tá? Então, aqui nós temos aqui esse mnemônico, Monabis, que muito é ensinado, mas que nem todo caso nós vamos ter a morfina como primeira escolha de ataque já no paciente. Às vezes o próprio beta-bloqueador aqui vai diminuir o consumo de oxigênio além do músculo cardíaco, né? E, consequentemente, já diminui a dor. Então, não haveria necessidade da morfina. Mas é bom sempre no seu local de trabalho
observar protocolos e prever protocolos para sua instituição, tá bom? Então, nós temos aqui o mnemônico, onde cada letra dessa aqui significa uma palavra. Então, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, né, de nitroglicerina, enfim, A de AS, nós já estudamos aqui, né, os salicilatos, sua ação antiplaquetária, beta-bloqueadores aqui no caso não somente da hipertensão, né, mas do consumo de oxigênio cardíaco, o coração está utilizando bastante, o inibidor, né, da ECA, tá? A angina conversora de angiotensina, aí, certo? Também vai funcionar aí como um antihipertensivo. Clopidogrel vai entrar a questão das plaquetas, né? Que estão se juntando lá a placa de ateroma, nós temos que inibir a ação plaquetária aí, e a heparina como anticoagulante. Então, primeiro que nós temos aí são os vasodilatadores, então eu tenho uma obstrução da parede da artéria, e nós temos que ter uma vasodilatação, uma dilatação desse vaso para que o fluxo sanguíneo passe com facilidade, tá? Então, nós temos aí os vasodilatadores, que são a nitroglicerina, certo? Ou seja, veno de veias, né? Vasos pequeno calibre. Arteriodilatadores, principalmente a hidralazina, aqui já no caso de maior gravidade, né? Geralmente UTI. E nós temos o nitroprusiato, que vai liberar óxido nítrico de ação mista. Ele age tanto no sistema venoso, como também numa dose maior no sistema arterial. Tá? Independente aqui, as veias aqui, né, as artérias, vão sofrer uma dilatação, permitindo uma passagem de sangue maior, fazendo com que o coração seja melhor oxigenado. Então, nós temos aí, o que eu acabei de falar, né? O nitroglicerol crucial de sódio é muito utilizado em terapia intensiva, hipertensão grave. Nós temos um estreitamento forte aí dessas artérias, né? Tem que haver uma dilatação. E é importante ressaltar que ele vai agir ali no ventrículo, né? Na pré-carga e na dilatação venosa, tá certo? Nós temos aí a nitroglicerina, ou os nitratos, né? Das mais variadas formas e vias de administração. Nós temos algumas indicações dela que não são diretamente o IAM, né, no infarto aqui, mas também nós temos a hipertensão pré-operatória. Então, quando nós temos uma pressão, quando eu dilato a artéria, o sangue passa, a pressão tende a cair, né? Controle da insuficiência cardíaca congestiva, então tem uma congestão ali no coração, né? Então precisa ter uma vasodilatação para que o sangue passe com mais facilidade, né? E aí nós temos algumas contraindicações. Alergia, né? Hipotensão, porque se eu já tenho uma diminuição da pressão arterial. Se eu dilato a artéria, o que é que acontece? A pressão tende a cair ainda mais. Infecções, né? E obstruções cardíacas musculares, tá? São algumas das contraindicações da medicação. A diluição padrão aqui é feita em solução fisiológica ou glicosada, né? É bom você ver o protocolo da substituição. E lembrando também que nós vamos ter uma aula só para falar de protocolos de diluição nas instituições, tá? Serão as próximas aulas. Então, alguns cuidados de enfermagem. Não misturar qualquer outra medicação de qualquer espécie, sempre via única, tá? No paciente, certo? Seja central ou periférico. E alguns pacientes, a nitroglicerina interfere com o efeito anticoagulante da heparina, tá? Ou seja, interação medicamentosa entre heparina e nitroglicerina. Isso aí tem que ser avaliado paciente a paciente. Pode ocorrer grave hipotensão, mas choque, daí a importância de avaliar os sinais vitais, antes e depois, antes, durante e depois, e também de ver junto com o médico a dosagem correta, tá bom? Então aqui nós temos ela, tá? Também injetável, né? Já mostramos aí, certo? Nitroprusiato. A redução brusca de PA, né? E também pode causar arritmias, uma superdosagem aí, né? No caso. Alguns cuidados, né? Ela pode ser diluída com soro glicosado, né? A 100%. Lembrando, muito importante sempre,
ela é fotossensível, então nós temos que ter aí equipos específicos para essa medicação, tá? Então, UTI provavelmente vai ter, se não tiver um problema, porque medicação fotossensível, se não tiver o equipo próprio, o laranja, parte do efeito da medicação vai ser perdida, certo? Infelizmente. E o que é que acontece? O nitroprusiato, no seu mecanismo de ação, ele vai liberar óxido nítrico, tá? E aí, é, durante a sua ação, a, uma parte dessa medicação ela é transformada em cianeto, que ela é tóxico ao nosso corpo, certo? E aí, o paciente ele pode ficar intoxicado por causa desse excesso de cianeto na corrente sanguínea dele. Não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas é importante nós conhecermos, né, a hidroxicobalamina, tá? Que é uma medicação que pode ser utilizada para inibir a intoxicação por esse vasodilatador. Mais uma vez, é importante nós estudarmos, nós conhecermos medicações como antídotos, né? Como inibidores de ação de outra medicação. Caso haja necessidade de utilizá-la, né? Nós vamos aí fazer uso dela em nossos plantões, tá bom? Então, principalmente se você faz uso de nitroprusiato recorrente, paciente de infarto, seja na sua UPA ou UTI, é importante ter essas medicações disponíveis. Aí nós temos o salicilato, né, que seria o AS, nós falamos dele nos analgésicos, mas ele entra principalmente aqui agora no antiagregante plaquetário, né, que é esse rosinho aqui, geralmente uso oral, alguns protocolos falam mastigar, né, outras instituições você pode encontrar como sublingual, mas ele tem ação rápida, né, junto ao nosso paciente. E aí, como a artéria lá vai estar tendo a ação das plaquetas, causando obstrução, destruindo a ação plaquetária ali, né, libera espaço para passagem de sangue e depois a oxigenação do coração, né? Então, a gente já falou isso na aula passada, né, distúrbios gastrointestinais, principalmente hemorragia. Quando a gente pensa em AS, a gente está pensando principalmente em hemorragia. Então, pacientes pré-operatórios que já têm uma predisposição a hemorragias, esses pacientes nós temos que ter muita cautela, tá? Quanto a isso. E gravidez também, né? Primeiro e segundo trimestre, principalmente. Então, nós temos o clopidogrel aí, né? Que ele tem ação semelhante ao AS, também todos tentando impedir ali o processo de cascata de coagulação de plaquetas na região. E ele age também auxiliando, né? Junto com a AS, né? Fortalecendo essa ação plaquetária, tá? Também uso oral, né? Ação aí, geralmente, né? A farmacodinâmica, farmacocinética, após 2 horas. E observar o protocolo aí, ou a prescrição médica, tá? Então, nós temos aí hipossensibilidade ao fármaco, gestação e lactação. Então, aqui, nós já temos umas contradições, contraindicações, perdão, maiores, a esses dois grupos, né? Principalmente gestantes. Então, o gestante é um grupo que eu diria muito sensível a medicações, né? Que trabalha na área tem que ficar muito atento a essas medicações aí. Alguns efeitos colaterais: constipação, diarreia, cefaleia, tontura, síncope, né, que é desmaio, fraqueza, entre outros, tá? Qualquer uma dessas manifestações interromper a administração. Então, risco de sangramentos, eu já falei. E aí nós temos alguns anticoagulantes, tá? Que vão inibir a coagulação, né? E aí essa coagulação vai fechar ainda mais, estreitar ainda mais a artéria. Então aí nós temos o Clexane, né? Que é enoxaparina, e heparina sódica, né? Nós temos esses dois grupos, e ela vai agir diretamente na trombina. O que é essa trombina? É a substância que faz parte da cascata de coagulação. Vai inibir a coagulação, impedir que a artéria se feche ainda mais. Nós temos ela endovenosa e subcutânea, né? Ela é utilizada no ambiente perioperatório, em cirurgias para evitar trombose venosa, né? Que é comum, certo? E aí nós temos algumas contraindicações, né? Alergia aos componentes e hemorragias ativas. Então,
aquilo que eu estou inibindo para a formação de coágulos, eu aumento a probabilidade de hemorragia nesse nosso paciente. E aí nós temos a não fracionada, né? Que aqui vai mudar os componentes da fórmula, mas a ação é basicamente a mesma, tá? Elas também, né, é subcutânea, tá bom? Fibrinolíticos vai destruir aí a fibrina, né, que está ocorrendo lá dentro da artéria, aumentando também o fluxo sanguíneo que vai passando ali, tá? A teneplase também é utilizada de maneira interessante, né? Fazer essa observação na AVC, né? No isquêmico, tá bom? E aí nós temos que tomar cuidado com a diluição dessa medicação que já vem pronta com ela, certo? Atentando à caixa aí. E a diluição dessa medicação durante o preparo, né? Que ela é bem específico. Não é nosso objetivo aqui aprofundar muito sobre isso, que nós vamos ter uma aula só sobre cálculos. Então, cuidado gerais de temperatura, o paciente tem que estar monitorado. E aí nós chegamos aos antihipertensivos, que são muito comuns, né? Aqui eu coloquei apenas um lembrete para vocês. Aqui nós temos a classificação de 2016, mas nós já temos a classificação 2024, 22, né? Está chegando aí, nova. Aqui é só para lembrar para vocês que nós temos uma classificação para pressão arterial que muda, geralmente de 2 em 2 anos, tá? Aqui está desatualizado, mas eu fiz de propósito para que vocês observassem isso. Então, quando nós falamos de pressão arterial alta, nós estamos falando de, principalmente, sódio, não é? Sódio aí. E esse sódio que está aí intracelular, ele vai agir junto com o cálcio diretamente no nosso coração e nas artérias. Então, a liberação dessas substâncias, né? Esses minerais, através da urina, reduzindo o nível de sódio, com cautela, nós temos a redução do nível da pressão arterial, tá bom? Principalmente sódio e cálcio, que agem diretamente no coração, né? Então, qual é o principal grupo aí, né? Nós temos a furosemida, certo? Que aí seria uma questão mais intra-hospitalar, aquele paciente mais grave, a gente tem muita cautela, e o hidrocortiazida, né? Muito utilizado nesses pacientes também, tá bom? Lembrando que os diuréticos aqui, quando eu falo de, é, através da urina, perder o sódio, né? Eu também estou falando de um cuidado importante, porque esse sódio é importante para o nosso corpo, né? Então, o paciente pode ter distúrbios com uma baixa acentuada de sódio, confusão mental, né? Entre outros aí. Edema. Os beta-bloqueadores vão agir ali no coração, né? Tanto na frequência, né? No Cronos, né? Como na força de contração também. E aí, diminuindo essa força de contração, essa frequência, a pressão tende a baixar. Então, nós temos aí o atenolol, propanolol, né? Temos também que tomar muito cuidado com esse paciente, porque eles agem também como efeito secundário no sistema respiratório, então o paciente pode ter falta de ar, né, das manifestações. Temos a ação de bloqueio de enzimas renais, que são as IECAs que nós vimos lá, né? Nós temos aí a angiotensina 2, que causa vasoconstrição, e aqui esse bloqueio nessa angiotensina 2 vai fazer vasodilatação, tá bom? Então nós temos a losartana, o captopril, todos eles orais, certo? Aqui eu tenho um resumo, para não ficar muito extenso o vídeo, eu crio um resumo aqui dos principais antihipertensivos. Todos eles vão diminuir os níveis pressóricos, mas uns vão agir na alça de Henle, né? Outros vão agir no bloqueio do canal de cálcio, né? Enfim, outros aí. Sódio. Numa emergência, deixa aí uma treta para vocês, né? A via sublingual, eu posso usar ela de maneira corriqueira? Não. Não, a gente não faz mais assim, tá? Então, emergências hipertensivas, só com protocolo, que nós vamos aí utilizar via sublingual e nós temos que usar com cautela, porque nós vimos na farmacocinética que a via sublingual se iguala à via
endovenosa, certo? Em rapidez. Então, eu posso ter um efeito rebote aí, e a pressão do paciente pode cair rápido demais, tá bom? Então, se aquela medicação não tem indicação médica para aquilo dali, nós temos que ter cautela nesse tipo de via, tá bom? Não usar ela de maneira corriqueira, sem indicação correta. Então, nós temos aí alguns cuidados de enfermagem, né? Aferição recorrente, alimentação, atividade física, alguns exames laboratoriais também são importantes. E por fim, nós temos os digitálicos, que o principal grupo dele é a digoxina, né? Que o coração ele está diminuindo a força de contração. E eu tenho que ter uma medicação para aumentar a força de contração ventricular, fazendo com que mais sangue seja expelido para o nosso corpo, tá? Principalmente que doença, insuficiência cardíaca, principalmente a congestiva. Tem sangue demais aqui, eu tenho que diminuir essa fração de injeção. Aumentar, na verdade. Perdão. Então aqui eu tenho, ó, a digoxina, né? E nós temos que tomar cuidado com essa medicação, a intoxicação, né? Tem um agente aí que é um fragmento, né? Que é chamado fragmento antidigoxina, vocês podem pesquisar aí depois, que ele é também um antídoto da digoxina em caso de intoxicação, tá? Então, o paciente está lá manifestando efeitos como, né, intoxicação por causa da medicação, nós temos que conhecer qual agente aí vai cortar o efeito, né? É a digoxina, tá certo? Eu coloquei a digoxina aqui porque ela é o principal representante. Tem outros, tem, mas o principal que nós vamos encontrar aí no ambiente hospitalar é ele, tá bom? Também via oral, tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado mais desse vídeo. Lembrando, se inscreva no canal, comente o que você achou do vídeo, dê sua opinião e se inscreva, tá? Sempre vou estar colocando material aí para vocês. Certo?